Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 18 de janeiro de 2026. E a crise ucraniana no setor energético está a agravar-se cada vez mais. Neste momento, as situações mais críticas estão a ser verificadas em torno das cidades de Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhia. E, por exemplo, desta região de Zaporizhia, nas últimas 24 horas, os russos publicaram mais alguns vídeos de ataques a algumas centrais e subestações elétricas. Temos aqui os momentos das explosões. Alguns ataques efetuados foram mais próximos à parte central desta cidade. Também os satélites verificaram alguns incêndios que se desenvolveram na região de Odessa, mais uma vez como consequência dos ataques por parte da Rússia. Na porção mais a oeste da Ucrânia tivemos algumas imagens publicadas pelos próprios ucranianos a mostrar os resultados dos ataques por parte dos russos. Mas em Kharkiv, os ucranianos tentaram proteger as instalações elétricas desta cidade trazendo um sistema de defesa antiaérea Patriot, só que esse sistema foi avistado pelos drones do exército russo, que fizeram uma operação de observação e conseguiram identificá-lo e depois enviaram alguns drones para destruir não só o lançador de mísseis de defesa antiaérea, como também o seu radar. E por isso, mais um sistema do tipo Patriot foi destruído pelos russos. E nesta região de Kharkiv, o seu governador já referiu que a situação está à beira do colapso, que está bastante crítica, e bastarão mais um ou dois ataques por parte da Rússia que toda a rede elétrica desta cidade será completamente destruída. Já da capital da Ucrânia tivemos algumas informações importantes. A primeira é que todo o sistema energético da Ucrânia está neste momento a ser suportado por três centrais que são nucleares, que são as de Rivne, a do Sul e a Krementinski. Mas o mais importante de tudo é que a inteligência ucraniana referiu que os russos estão de facto a planear atacar estas centrais nucleares ucranianas. E caso isto aconteça, obviamente teremos o colapso total de toda a rede energética ucraniana. Como se isso não bastasse, os russos continuam a efetuar ataques com drones do tipo FPV contra esses alvos, e os ucranianos referem que nas últimas horas a Rússia lançou um total de 201 drones. Portanto, vemos que no setor energético a situação está cada vez a ficar mais e mais crítica e, obviamente, tudo isto serve para obrigar Zelensky a negociar. Até porque em algumas cidades ucranianas já tivemos protestos por parte da população. E mais um protesto foi registado na cidade de Kryvyi, onde a população começou a bloquear as estradas. Mas agora vamos passar à situação que nós temos ao longo da linha da frente de combate e vamos começar pela região de Kharkiv, onde os russos abriram uma nova frente de combate, mais a norte da cidade de Vovchansk, exatamente neste ponto do mapa. E se vocês se lembram, ainda durante o vídeo de ontem, eu mostrei-vos um vídeo no qual os russos destruíram uma ponte que atravessa um rio em torno da vila de Mykolaiivka. Temos aqui as imagens da ponte destruída pelos drones da Rússia e esta ponte já tinha explosivos implementados na sua estrutura por parte dos ucranianos em caso de avanços por parte dos russos. Mas os russos conseguiram apressar-se e, na verdade, eles conseguiram deixar os ucranianos sem logística em toda esta região mais ao norte, porque, na verdade, apenas existe uma única ponte em toda esta região que estava a dar acesso aos ucranianos a todos estes territórios no mapa. E eu ainda durante o dia de ontem referi que muito provavelmente os russos iriam lançar uma ofensiva nesta direção. E de facto, essa ofensiva aconteceu, começou pela vila de Digitarne, porque tivemos um vídeo publicado pelo exército ucraniano a mostrar alguns soldados russos a entrar dentro do território ucraniano naquela região do mapa. Estes soldados foram atacados pelos drones ucranianos, mas este vídeo prova que de facto os russos incursaram em todos aqueles territórios. E por isso, neste momento, na região de Kharkiv temos três frentes de combate.
Vamos agora continuar em direção à cidade de Kupiansk. Daqui não tivemos nada de especial registado em termos de avanços no mapa, apenas alguns ataques com drones por parte do exército russo, que confirmam que aquelas posições no centro da cidade estão ocupadas pelas forças armadas ucranianas. Mas a verdade é que muitas fontes começam a referir que os russos foram obrigados a recuar para as posições que eles ocupavam em junho do ano passado. Não sabemos ao certo se isso é verdade, se não, mas para já não temos nenhuma imagem que confirme isso e por isso ficaremos a aguardar por mais novidades desta direção. Vamos agora continuar mais para sul, em direção às cidades de Liman e de Siversk. Ainda ontem eu referi que os russos iniciaram uma grande ofensiva para conquistar toda esta cidade de Liman. Para já só temos o relato de várias fontes que indicaram avanços por parte da Rússia, mas não recebemos nenhum vídeo ou imagem que confirmasse. Além disso, da vila de Zakitne também tivemos umas imagens interessantes. Há 2 dias atrás eu tinha referido que o Ministério Russo da Defesa tinha relatado a conquista desta vila por parte dos russos, contudo nós só recebemos uma bandeira erguida pelos seus militares que foi na porção mais a leste desta vila. Mas não tínhamos recebido nada da porção a oeste. Mas durante o dia de hoje os russos já publicaram esses vídeos e por isso temos aqui a prova visual que confirma que os russos conquistaram aquelas posições. Vemos aqui algumas imagens de como os combates estavam a decorrer e, como é habitual no fim do vídeo, temos alguns soldados russos a erguer as suas bandeiras. E estas foram erguidas em 2 pontos, pelo menos, que foram geolocalizados naqueles pontos do mapa. Além disso, a logística ucraniana prossegue a ser atacada nesta direção e, na verdade, os russos estão a tentar avançar para as posições mais estratégicas de toda esta região, que são estas elevações, este conjunto de montanhas que aqui se situa, esta pequena serra. E na verdade toda esta região é a mais alta de toda esta área do mapa. Caso os russos consigam ter o controle sobre as posições que aqui se situam, eles vão conseguir deslocar para lá os seus operadores de drones FPV e obviamente eles vão conseguir controlar tudo o que se situa à sua volta. Obviamente, isto vai facilitar os avanços por parte da Rússia e vai torná-los mais rápidos em toda esta região do mapa, e por isso poderemos esperar batalhas ferozes para o seu controlo. Tanto os ucranianos como os russos sabem a importância e o valor de toda esta serra. Vamos agora continuar mais para sul, em direção à cidade de Konstantinivka, de onde temos mais algumas atualizações importantes. Nos últimos dias eu referi que a Rússia de facto tinha lançado uma grande ofensiva para conquistar as posições que se situam a sul desta cidade, em toda esta região. Até ao dia de hoje só tínhamos relatos por parte de bastantes fontes de avanços por parte dos russos, mas durante o dia de hoje tivemos essa confirmação que foi-nos dada pelas fontes pró-ucranianas, que mostraram ataques efetuados às posições e aos soldados do exército russo que estavam a movimentar-se nesta linha de árvores que se situa exatamente neste ponto do mapa e por isso todos os territórios a sul deste ponto foram ajustados a favor das forças armadas da Rússia. Portanto, seguindo o mapa, nos últimos dias os russos efetuaram um progresso de 4,5 km, ou mais, obviamente. As posições ucranianas dentro desta cidade também prosseguem a ser atacadas com drones do tipo FPV, com bombas do tipo FAB também, como podemos ver neste vídeo. Isto só nos mostra que a ofensiva está a prosseguir a todo vapor. Da região de Pokrovsk não tivemos nada de especial, tanto os ucranianos como os russos estão a reagrupar as suas forças antes de uma grande ofensiva por parte dos russos, que bastantes fontes referem que vai acontecer dentro de alguns dias. Já da direção de Nova Pavlivka tivemos mais uns pequenos ajustes no mapa a favor das forças russas na vila de Ivanivka. Durante o dia de ontem a situação no mapa era esta e durante o dia de hoje recebemos um vídeo publicado pelos russos a mostrar como um dos seus soldados estava a limpar algumas trincheiras, algumas posições ucranianas.
Ele lançou alguns explosivos para lá, muito provavelmente minas anti-tanque, que depois explodiram naquelas posições. E temos aqui o momento da explosão. Com base neste vídeo, os russos limparam estas posições e conseguiram conquistá-las. Portanto, todos estes territórios foram ajustados a favor das forças armadas da Rússia. E agora os russos têm a estrada aberta para prosseguir com uma ofensiva já em direção à cidade de Novopavlivka. E por isso, nos próximos dias poderemos esperar mais avanços desta região. Vamos agora em direção à cidade de Guliai-Polya, à direção de Zaporizhia, de onde temos mais algumas novidades. Os russos publicaram um vídeo bastante importante que nos mostra como está a situação, que foi a rendição de um grupo de 6 soldados ucranianos. Este vídeo foi geolocalizado ali, um drone do exército russo estava a guiar este grupo de ucranianos para posições mais seguras e muito provavelmente estes ucranianos, estes soldados renderam-se quando estavam a ocupar esta linha de árvores e esta rede de trincheiras e fortificações. E por isso, nos próximos dias, muito provavelmente teremos o mapa nesta região ajustado a favor das Forças Armadas da Rússia. Já da região de Stepnohist também fizemos mais uns ajustes no mapa e mais uma vez a favor das Forças Armadas da Rússia, que foram feitos com base em vídeos publicados pelos ucranianos a mostrar ataques efetuados às posições e veículos das Forças Armadas da Rússia. Estes vídeos podem ser facilmente geolocalizados no mapa nestes dois pontos e com base neles o mapa foi ajustado. Mas para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.